Empresarial. No ar, o Protagonistas. Duas horas e 59 minutos, 2h59, faltando um minutinho aí para as 3 horas da tarde. Estamos ao vivo aqui no quadro Protagonistas, porque você, amigo empresário, merece esta visibilidade. E já estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Solange Varken, ela que é proprietária aí do Salão Bem-Estar. O Protagonistas é um quadro que leva aí a parceria da Rádio Tropical FM com a Associação Comercial para todos os empresários que são associados da associação. Então, alô, você que é empresário, você que é associado aí da Acicoap, você tem, né, esta oportunidade de estar trazendo aí e contando a sua história aqui no quadro Protagonistas, como a Sola vai fazer agora, né? Porque, afinal de contas, né, Sola, acho que todo empresário, toda pessoa, aliás, tem uma história de vida, né? E eu acredito que não foi diferente para você. Então, primeiramente, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente ficou muito feliz que você tenha aceitado aí o convite. A gente sabe que você tem uma história muito bacana para contar. Boa tarde. Verdade. Boa tarde, Diego. Boa tarde, os ouvintes da Tropical. Então, para mim é um prazer estar aqui. É uma novidade, né? Conquistas e sempre tem a primeira vez para tudo, né? É verdade. A Sola entrou aqui e falou: meu Deus, eu nunca vim na rádio, nunca falei e tal. Eu falei: Sola, para tudo na vida tem aí a primeira vez. E é isso, né, Sola? A vida é feita de desafios, assim como o empreendedorismo, né? A gente abriu uma empresa, assim como você abriu, ainda muito jovem, né? A gente estava conversando aqui em off, já temos mais de 20 anos aí de estrada, é isso? Isso, 23 anos agora, mês de setembro. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, então, como tudo começou? Então, começou desde criança. Eu tinha aquela vontade de ter uma boneca com cabelo, né? Que para mim poder fazer um rabinho, uma xuxinha, e eu nunca tive uma boneca. Uma boneca que tivesse cabelo para mim arrumar aquele cabelo da boneca. Você só tinha aquelas bonecas careca? Sim, eu tive duas bonecas na minha infância. Tipo eu, assim. Sim, carequinhas as bonecas. E aí minha madrinha de crisma, eu um dia espiando na janela da sala, ouvi ela pedir para os meus pais o que era um presente que eu queria ganhar. E eles falaram para ela, então, uma boneca com cabelo. Aí eu pensei, é hoje que eu vou ganhar a tal da boneca, né? Aí, na época, se fazia muito aquelas bonecas, compravam a cabeça, né, que era de porcelana, colava o cabelo e fazia o corpinho de roupa, né? Interessante. E ela costurou mesmo o vestidinho e costurou o chapéu. Poxa, e costurou no cabelo da Sacanagem, aí não tinha como você mexer. Adivinha, não podia mexer no cabelo da boneca. Frustrante, né? Quantos anos você tinha, Sola? Eu deveria ter meus 6 anos, acredito eu. Bem criança. E daí, como era de porcelana, tinha que cuidar para não quebrar, ficou lá no guarda-louça, né? Não podia nem tocar nela. Não podia tocar na tal da boneca, né? Vida. Fiquei minha infância inteira sem boneca de cabelo, né? Mas hoje eu tenho minhas bonecas de vida real, vida né? real, né? E assim foi, então sempre eu gostava de fazer unha, fazia das vizinhas, das tias, das primas, né? E daí a gente morava no sítio na época. Era isso que eu te pedi, sempre morou aqui em Quatro Pontes? Não, eu vim pra cá fazem 31 anos. 31 anos. Que eu moro aqui. E então eu vim pra cá com 12 anos, aí com 12 anos eu já comecei a trabalhar como diarista na casa de uma tia. Já comecei a trabalhar de cedo. E aí, aquela coisa de trabalhar no salão, mas como eu tinha que trabalhar, eu já trabalhava e estudava, né? Com 15 anos, eu fui trabalhar numa casa de família, cuidar de uma criança, e os afazeres de casa, e estudar à noite. E o tal do sonho de ser cabeleireira se foi de novo, né? Aí depois, então, fui morar para o Paraguai, fiquei 1 ano lá, voltei, e depois de 2 anos eu engravidei da minha filha mais velha, a Tuane. Aí, então, eu fiquei em casa, aí eu... É agora, né? Fazer o curso. Na época tinha o Sesc em Marechal, que dava o curso de cabeleireiro. E na época também tinha a Transgiro, né? Que ia de hora em hora naquele tempo. Hoje em dia não tem mais, né? Aí eu ia à noite para lá fazer o curso no Sesc. Então, durante o ano inteiro eu fui fazer. Mas, sim, não era nada fácil, né? Eu lembro uma noite que choveu muito, muito, muito. E eu fui mesmo assim. E descendo do ônibus já pisei na água, né? Porque as bocas de lobo já não venciam mais de tanta água. Primeiro dia? Não, durante o curso, né? Durante o curso, é isso que você... É uma recordação que você tem. Isso, assim, que choveu muito e eu cheguei no Sesc, eu tava
molhada, ensopada. Me sequei com as toalhas que tinha lá, fiquei descalça, porque meu calçado estava encharcado, né? Fiquei descalça e fiz o curso a noite inteira, depois vim para casa. Então, assim, não foi nada fácil, né? Mas, enfim, não desisti. Aí abri o salão, né? Mas, assim, para mim comprar os materiais para o curso, assim, foi bem difícil, que na época a gente não tinha condições, né? Mas o básico das coisas eu comprei, então. Aí, para abrir o salão, nossa, abri aonde? O que eu fiz? Na garagem... Quantos anos você tinha, mais ou menos, Sola? Desculpe te interromper. Quando você fez o curso ali nessa transição do curso? Eu tinha 19 anos. 19 anos? 19 anos. Era jovem. Eu era jovem. Como é que foi ter essa ideia, assim, e coragem, né, Sola? Porque assim, como eu só trabalhava... Você tinha essa vontade, né? Como eu só trabalhava de diarista e babá, eu não tinha... a fazer o quê? Faculdade, só as primas ricas da família faziam, né? Na época a gente não tinha condições, né? E era uma coisa que eu gostava, né? Então, por que não? Era um momento que eu já tinha tentado fazer outras vezes, mas eu não tinha tempo, porque eu trabalhava e estudava. Então, era um momento, ou era aquela hora, ou nunca mais, né? Então, eu resolvi fazer, arriscar, né? Que legal. E daí fiz na garagem de casa. Mas não tinha muita coisa. Tinha um espelho, então os materiais que eu usava no curso, que era tesoura, pente, máquina de cortar cabelo. O básico. O básico dos básicos, né? E alguns esmaltes para fazer unha. Basicão, né? Mas, assim, as minhas vizinhas, sempre foram os amores, elas foram as minhas primeiras clientes e até hoje são, né? Tem uma que você fala, Sola, eu fui sua primeira cliente, a Dete Hoffman, ela fala, Sola, eu fui sua primeira cliente e continuo sendo, né? Fiel. Então, assim, eu comecei devagarzinho, mas aquilo básico dos básicos, né? Mas não rendia muito, né? Porque eu fiz o básico dos cursos e parei por ali. Mas aí também a minha vida familiar também não era uma estrutura muito sólida, tive muitos problemas familiares, tanto que eu me separei um tempo depois, que meu marido, o marido ele tinha problema com alcoolismo, né? Então assim, eu e minha filha assim, passamos por situações bem difíceis, sabe? Então ou eu continuava com aquela vida que não ia nem para frente e nem para trás, ou eu tentava mudar de vida. Você teve que tomar mais uma decisão importante. Dependia só de mim, né? Então, assim, e agora? Entre a cruz e a espada, né? Não, eu vou tentar, né? E agora? Vou tentar. Então, eu me separei e o que estava ruim ficou pior, né? Então, porque assim, daí eu estava sozinha com uma filha para criar, né? E ele foi embora, assim, não me ajudou em nada e eu tinha que me virar. E meu trabalho não era um salário fixo mensal, né? Tinha dias que tinha trabalho, tinha dias que eu não tinha, né? E agora? O que eu fiz? Eu fui cortar grama para as vizinhas, né? Às vezes a vizinha tinha que cortar grama igual, né? E eu tinha uma máquina de cortar grama. Eu ia cortar grama. Então, na época, a Sula morava lá, a Dete, a falecida Arome, a falecida Ilse, morava tudo na minha rua, né? Qual que era a rua? A Hugo Friedrich. Hugo Friedrich? Lá no Santa Clara. Lá no bairro Santa Clara. Isso, lá no Santa Clara. E essas eram suas vizinhas de lá. Isso, né? Legal. E daí até então, eu já tinha saído então da minha garagem e meu pai tinha me dado R$3.000 para construir um salão na frente, na área, né? Aí ele me deu R$3.000 e mais a mão de obra e ele fez um quartinho lá fora, então, que era lá meu salão, né? Mas daí, então, eu cortava grama e trabalhava no salão, né? Me virava daquele jeito. Aí eu pensava, mas não é o suficiente. Então eu comecei a fazer curso. Fazer curso, daí começou a melhorar. As pessoas começaram a me conhecer meu trabalho. Aí já melhorou, já podia cortar menos grama, então, né? E assim foi. Daí eu terminei o ensino fundamental, tinha parado no primeiro ano, eu fiz o segundo e o terceiro ano aqui. E daí eu fiz uma proposta para uma cliente que eu tinha que deixar minha filha com alguém. Aí uma clientinha que morava a caminho da escola, ela ficava com a minha filha à noite para mim poder estudar, e em troca disso ela vinha no salão e eu não cobrava pelo trabalho que eu fazia. Então era uma troca de serviço. De favores. Isso. Uhum. E assim durante 2 anos, daí terminei, vamos fazer faculdade então, né? Foi estudar então? Fui fazer.
Fui fazer faculdade. O que antes era para as primas ricas, agora se tornou uma realidade para a Sofia. Vou fazer a faculdade. Sim, vou fazer tal na faculdade, boa. né? Vai que um dia eu não quero mais salão, né? Menina, mas aquilo não deu certo. Porque deu trabalho. Eu não tinha sábado, nem domingo, nem feriado. Eu trabalhava direto, porque eu tinha que botar comida dentro de casa, né? E geralmente, às vezes, para as mulheres, elas têm, talvez a agenda delas também é complicada, Sim, né? então, Às vezes na parte da noite, né? Exatamente. Então, assim, para mim era normal trabalhar até 10, 11 horas da noite. Né? Então, assim, eu ia, que nem quando eu fiz faculdade, ou antes da noite, ou eu jantava, ou eu tomava banho, né? Então, eu tomava banho e ia pra faculdade. Você tinha que optar entre o banho e a janta, Isso. por causa que o tempo era acelerado. Daí eu tomava banho, ia pra faculdade, eu voltava pra casa, daí eu tinha que limpar a casa, limpar o salão, lavar a roupa, estudar, né? E daí dormia de manhã, 5 horas da manhã eu levantava, fazia o almoço, que eu deixava o almoço pronto, que na hora do meio-dia minha filha esquentava pra ela, e eu almoçava quando dava, né? E assim ia, mas daí final de semana, no domingo, eu tinha os trabalhos da faculdade para fazer. E eu tinha que ajudar a minha filha a fazer tarefa de casa. E daí agora, eu ajudava ela. Aí eu via que isso não era a vida mais. Aí eu abandonei. Fiz um semestre, abandonei a faculdade e resolvi investir no que eu já tinha, que era o salão, né? Aí eu comecei a fazer um curso atrás do outro, me aperfeiçoar no que eu já sabia e melhorar os produtos, as técnicas e tudo mais, e eu vi que aquilo era bom para mim. Para que querer fazer algo que eu não conhecia, né? E daí de lá para frente foi tudo melhorando, sabe? Então, assim, sempre tem que tentar melhorar. Mas, graças a Deus, assim, nunca dependi de nada, de ninguém. Assim, sempre tinha aquelas pessoas, mas para quê? Mais um salão? Já tem tantos, né? Mas você tem que fazer o diferencial. Você tem que querer fazer alguma coisa. Exatamente. Nada cai do céu, Se né? você não tentasse, você não estaria onde está hoje, né, Sola? Exatamente. Muitas vezes as pessoas até elas falam de uma maneira assim, sei lá... como é que eu posso explicar? Falo de uma maneira que não é para ofender, né? Fala, não, fica aí na sua zona de conforto, tá bom, né? Assim, se a gente dá ouvidos, né? A gente às vezes fica empata. parado no tempo. Fica parado no tempo. Exatamente. Então, assim, às vezes é difícil você achar um incentivo. E sim, para quê? Não precisa, né? E assim, nada me parou. Mesmo as dificuldades que eu enfrentei, que não foram poucas, mas assim, nada, eu vou parar. Não, pelo contrário, eu vou seguir em frente. Então foi com tudo, até chegar uma hora que daí eu pagava aluguel. E agora? Eu vou passar a minha vida inteira pagando aluguel, né? Não dá. Aí o que eu fiz? Ou eu vou morar bem ou eu vou andar bem, né? Eu tinha que escolher entre ter uma casa ou ter um carro. Aí eu resolvi dar meu carro na compra do terreno. O terreno da sua casa da minha hoje, casa não hoje, o salão né? hoje. Daí eu liguei na época eles estavam vendendo os terrenos, aí eu falei, tem interesse em comprar, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho meu carro. Eu tenho meu carro, né? Se você aceitar, fizemos um negócio. Fechou então, né? Pois dei o meu carro, fiquei a pé e o resto financei, né? Do terreno. Paguei parcelado para ele e comprei. Eu tinha o terreno, não tinha carro, mas eu tinha terreno, né? E assim foi, sabe? Daí eu financei minha casa, assim. Mas assim, não foi só isso. Nesse tempo, meu esposo, que na época a gente namorava, ele sofreu um acidente. Mais um desafio. Sim. Daí ele quebrou o braço, o fêmur, a bacia. Tava ele de cadeira de rodas, né? E era final de ano e eu tava no final da construção, né? Aí eu trabalhando até 10, 11 horas da noite, cansado. Eu lembro que uma noite eu entrei, eu falei, agora eu quero tomar um banho e descansar. E ele falou, e eu não vou tomar banho hoje? Porque ele dependia de mim para tudo, né? Só. Até chega uma hora ele fala, não, chega, cadeira de rodas, vou pegar as muletas, vou me virar, né? Porque assim, tava puxado para mim, sabe? Então, e assim foi quando eu me mudei em janeiro, então, aí ele ajudou só dirigindo, porque não podia ajudar a carregar as coisas, mas vamos embora. Ficou 3 meses sem receber e a gente não saía para nada, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para nada, né? Mas ali, contando as moedinhas, sabe? Interessante, Sola. Dá para perceber, assim, do pouco que você contou da sua história, de uma criança que queria uma boneca com cabelo e já ali começou a sua frustração porque você não teve. Depois toda essa reviravolta, né, que você passou com o seu ex-marido, depois na aquisição do terreno, aí na conquista aí dos cursos e tudo mais. Tudo foi desafio, né? Tudo foi um grande desafio, não teve massagem, digamos. Não teve nada de massagem, não foi fácil. Não, nada foi fácil. Então, eu acho que o empreendedor, ele tem muito disso, né? Sim. É muito difícil a gente conquistar alguma coisa que cai do céu, assim, não cai nada do céu. A gente precisa lutar e batalhar
né? Para isso. Com certeza. Então, assim, as pessoas só vêem as conquistas. Agora, as pedras que a gente juntou durante Ao longo do caminho, eles vão ver. Exatamente. Então, assim, foi tudo difícil. Quando a gente trocou de carro, para você ter ideia, um tempo atrás a gente trocou de carro, o penúltimo, aí eu falei, não quero fazer dívida, odeio dívida, não tenho, graças a Deus, cheguei num ponto que eu não precisei fazer nada com dívida. Se eu tenho, eu como, senão eu não compro, né? E daí a gente juntou o dinheirinho que tinha em casa e pagamos à vista, né, o carro. E daí, adivinha, o dono trouxe o carro, deixou no vermelho o carro. E daí nós não tínhamos dinheiro para combustível. E agora? O que adianta o carro na garagem e não ter dinheiro para combustível, né? Sacanagem, né? Juntamos as moedinhas para abastecer, sabe? Então, assim, mas nada foi fácil, mas eu só tenho a agradecer, assim, todas as dificuldades que eu passei. A minha filha mais velha passou junto comigo, mas eu consegui formar ela. Hoje ela é formada enfermeira. Ela foi a aluna destaque no curso de enfermagem dela. Foi a melhor da turma, do curso. Hoje ela é concursada no município de Cascavel. Bacana. A minha filha mais nova, a Raíssa, então ela quer me ajudar no salão já. Ela quer fazer unha. Quer seguir os passos da mãe. Ela fala, mamãe, hoje eu posso ajudar no salão? Né? O que você quer fazer? Eu quero fazer unha, cabelo, maquiagem. E ela vai lá. Daí, às vezes os clientes deixam ela mexer também. Então, assim, é gostoso você ver isso. O meu esposo também, assim, ele é bem parceiro, então, ele me conheceu já nesse ramo, então ele nunca, não pode trabalhar até mais tarde. Eu sempre trabalhei, ele me conheceu trabalhando até mais tarde. Sempre teve o apoio. Grande então, Eliseu, né? Grande Eliseu, aquele abraço. Então sempre ele soube, então sempre me apoiou e nos cursos, então isso é fundamental. As meninas que trabalham comigo lá no salão também, a Daiane já está 8 anos comigo, a Tainá está 2. Então, assim, a gente querendo não é uma família. Eu sempre falo que elas passam mais tempo comigo do que com a família delas em casa, né? Então a gente é uma grande família. E assim, um tem que ajudar o outro, um incentiva o outro, e isso é importante. Que bacana, Sola. E voltando, eu estava tentando achar a frase correta aqui de um pensador. É o Jimmy Carr, o nome dele. A gente estava falando antes sobre inveja, né? Das pedras que as pessoas não veem, que a gente muitas vezes ultrapassa no caminho. As pessoas invejam aquilo que a gente conquistou, né? A inveja, ela tá ali. As pessoas só veem aquela conquista, mas não invejam o processo. Sim. Tem todo um processo. Você começou ali com 17, 18, 19 anos. Quantos anos você está hoje, Sola? 43. 43 anos? 43. Tá uma jovem aí, tá com o cabelo pintado, tá linda. Olha só. Te dou o endereço. Salão da Sola, né? Exato. Então é isso, né, Sola? As pessoas invejam muitas vezes as conquistas, mas não invejam o processo. Devem invejar. Eu invejo o seu processo. Eu acho que as pessoas que têm essa história de vida, que lutam, que são desafiadas, porque a vida ela nos coloca à prova muitas vezes, né? Com certeza. Eu invejo isso. Então, parabéns, viu, Obrigada. Sola, por toda essa invejo sua história. Acho muito bonita e é um aprendizado, né? Com certeza. E eu acho que assim, nada acontece por um acaso. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Isso. Né? Só que a gente não pode parar. Na primeira dificuldade eu vou abandonar. Não é assim que funciona. Você tem que aprender com aquele erro, aquele tropeço e tentar melhorar. Exatamente. Eu acho que os desafios chegam ali para ensinar alguma coisa para nós, né? Com certeza. Se a gente não tentar superar eles, a gente não vai aprender o que deveria ser feito para superá-los. E não adianta você ficar remoendo o passado, não deu certo aquilo, aquele outro. O passado fica lá. Passou. Você tem que focar pro futuro. Exatamente. A gente sempre fala aqui, o passado passou, o futuro ainda não chegou, tem o dia de hoje, é o agora. Para a gente construir o nosso futuro, a gente precisa trabalhar no agora, né? Com certeza. Tem recadinhos para você aqui, Sola. A nossa amiga Gi, a da Artes da Gi. Essa é a Sola que eu conheço, sou uma das clientes mais antigas dela. Verdade, Gi. Beijão. Ô, Tarcísio Bolfler, boa tarde, que história legal. Obrigado, Sola, pela parceria dos cremes. Verdade, Tarcísio. A Nelce Dunk, parabéns, Sola, pela sua trajetória de luta. Eu lembro dessa época, eu fazia unha e cabelo com você lá no Santa Clara. Que Deus abençoe sempre sua vida, uma ótima profissional e você é guerreira. Obrigada, Nelce, beijão.
A Ilaide Carneiro, parabéns, Sola, história linda. Obrigada. E aí, dos candidatos aqui, tem uma amiga que é candidata, só eu não posso falar. Né? Infelizmente, a gente está no período eleitoral, a rádio e os veículos de comunicação são vetados de falar o nome dos candidatos, mas é uma amigona sua que está mandando um recadinho. Mas com certeza, eu tenho clientes lá do Santa Clara, dos primeiros, então são inúmeros, se eu for citar todas, mas assim, todas têm um carinho especial, porque sem elas eu não seria o que eu sou hoje também, né? Então, eu agradeço primeiro a Deus, sem ele a gente não estaria aqui, e assim, a minha força de vontade, a minha batalha e tudo mais, e a minha família que sempre me apoiou, né? E as minhas clientes, lógico, sem elas nada seria possível também, né? Que legal. Sola, me diga uma coisa, vamos falar um pouco agora do que você oferece lá no salão. Vamos fazer o teu jabazinho aqui, né? Vamos lá, o que você oferece lá? Conta pra nós. Então, cortes de cabelo, tanto feminino como masculino. Masculino também corta? Sim, infantil também. Tinturas, luzes, botox, depilação, maquiagem, penteados, hidratação, massagem, limpeza de pele. Então, assim, Nossa, um mix bem variado, até massagem. Unhas, então, em gel também, né? Aliás, aproveitando agora, eu tô precisando de mais uma menina. Olha aí, atenção, olha a oportunidade de emprego aí, gente. Sim, aproveitando agora, então, sim, eu preciso de mais uma menina, eu tenho as duas que trabalham comigo, mas assim, querendo ou não, a esmaltação em gel demora um pouco mais de tempo, o alongamento também, então, assim, precisa para fazer as unhas tradicionais também. Então, de preferência que já tem experiência, mas se não tem, pelo menos que soubesse o básico, para mim ensinar. As meninas que trabalham comigo, elas também vieram sabendo o básico dos básicos, né? E daí o resto eu ensinei. Então, nada que eu não possa ensinar também. Olha, então, tem uma grande oportunidade, viu? Porque a Sola aqui, viu, gente, já são mais de 2 décadas de profissão. Ela entende do que faz, viu? Verdade. E o que mais, Sola? Então, de tudo um pouco. E horário? E horário, então, eu começo de manhã, 7, 7h30, no máximo, as meninas começam às 8. Eu começo mais cedo, e daí à noite, então, geralmente 6, 6 e pouco eu paro, as meninas trabalham um pouco mais. Como eu começo antes, eu paro antes. Elas começam mais tarde e até mais tarde. Um pouquinho mais tarde. Isso. Que legal. Sola, se você pudesse deixar um recado, uma mensagem, de repente, para os jovens que estão aí querendo ingressar no mercado de trabalho, como você ingressou jovem também, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem também. Aliás, tua história, né? Já por si só ela é uma grande mensagem, uma história inspiradora, muito bonita. Mas gostaria que você deixasse o seu agradecimento e a mensagem final. Então, assim, não desista nunca. Por mais que falam que não vale a pena, vale. Tudo vale a pena. Se você tem vontade, se você tem interesse, lute. Tendo força de vontade, interesse em aprender, tem que lutar pelos seus sonhos. Essa é a chave principal. Você tem que querer e gostar. E não adianta você fazer o que os outros querem que você faça. Boa. Não. Faça o que você goste, aí sim você vai ser um profissional bom. Realizado, né? Exatamente, porque se você vai realizar os outros, você vai ser um profissional frustrado. Vai realizar o sonho do outro, não o seu. Exatamente. Mas hoje em dia é aquela coisa, mas esse trabalho não dá tanta rentabilidade. Mas se você é feliz com isso, faça. Exatamente. Né? Talvez a felicidade não está na rentabilidade, sim, no que você gosta de fazer, né? Então, nunca desista de um sonho. Se é o que você realmente quer, lute por ele. Que legal, Sola. Parabéns, uma mensagem muito bonita. Então, desistir não é uma opção. Não, tem de que forma alguma. Insistir, persistir, desistir jamais. Muito bem, gostei muito. A Karen Kuhn chegando por aqui, Sola é exemplo de dedicação. Também fazia cabelo no Santa Clara com ela. Verdade. Beijão, Karen. A Tatiane Karkov, lindona, parabéns pelo esforço e muito sucesso sempre. O Caio adora cortar o cabelo com ela. Verdade. Que bacana, Sola. Sim. Muito obrigado pela sua presença. Passou rápido, né? Você viu? Passou Foi voando. ligeirinho. E a gente se perde na conversa. É verdade. Se deixar, a gente fala aqui uma tarde inteira, né? Com certeza. Obrigado, tá, Sola, de coração. Cada vez mais sucesso para você, lá para suas meninas também. E precisando da rádio, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, Diego, e obrigado por essa oportunidade. Valeu. Agora 3h22 e esse é o nosso quadro Protagonistas, uma realização da Cicobi em parceria com a Rádio Tropical FM e que leva o apoio também do Cicobi e do Sicredi. Um abraço e até a nossa próxima edição. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista.
Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com o fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM, valorizando o empresário local. Realização, a Cicoap, a mola propulsora do desenvolvimento empresarial. Vocês estão acompanhando o programa Mix Tropical. Muito mais informativo e musical. Mix Tropical. Com apoio cultural. Clínica Íntegra Face. Seu sorriso mais lindo é aqui. Evidência Corretora de Seguros. A segurança que o seu patrimônio